não com as mãos, mas com palavras que envenenaram o ar mais do que qualquer dose de arsênico poderia. O vinho escorria pelos copos como sangue fresco, e o riso forçado da família ecoava como um coro de hienas famintas. Ninguém esperava que o segredo de uma casa de 400 mil euros desenterrasse os fantasmas que meu pai carregava no peito desde a infância, mas eu planejei cada sílaba para que ele explodisse, finalmente livre para vingar o que lhe roubaram. No jantar de Natal, o avô falou de uma casa de 400 mil euros, o olhar do meu pai disse tudo. Aqueles olhos castanhos, sempre tão mansos como o Douro em dia de calmaria, endureceram-se num instante, transformando-se em lâminas afiadas que cortavam o ar denso de cheiros a azeite frito e canela. Ele não disse uma palavra, mas eu vi o ódio borbulhar por baixo da pele enrugada, um ódio que eu conhecia bem porque o havia herdado, como uma maldição passada de pai para filha em noites como aquela, sob o teto de azulejos pintados à mão em Sintra. Eu era o filho mais novo, o invisível na sombra dos meus irmãos mais velhos, aqueles que já tinham casas próprias em Cascais e empregos que cheiravam a sucesso fácil. Aos 28 anos, eu ainda morava na casa da família, um sobrado apertado no bairro Alto de Lisboa, onde as paredes sussurravam segredos de dívidas e promessas quebradas. Meu nome é Tomás, e naquela noite, enquanto o avô, o velho Manuel, erguia o copo para brindar a herança que uniria todos nós, eu soube que era o momento. O momento de soltar a corda que eu havia enrolado no pescoço dele durante anos. A mesa estava posta como em todos os natais, o bacalhau dourado no centro, flanqueado por rabanadas encharcadas em mel e amêndoas torradas que estalavam sob os dentes como ossos secos. A tia Rosa, com seu colar de pérolas falsas apertando o pescoço gordo, tagarelava sobre os netos que estudavam em Coimbra, enquanto o tio Joaquim, o eterno perdedor das apostas no hipódromo de Mafra, enchia o copo pela enésima vez, fingindo que o vinho do Alentejo apagaria as hipotecas que o sufocavam. Meus irmãos, o Pedro e a Ana, trocavam olhares cúmplices, eles sabiam do testamento, claro. O avô havia confidenciado a eles, em sussurros durante as visitas de verão a Évora, sobre a vila em Comporta, aquela joia à beira-mar avaliada em 400 mil euros, com vistas para o Atlântico que faziam o coração de qualquer lisboeta bater mais forte. Mas meu pai, ele era o primogênito, o que havia sacrificado tudo pela família. Deixara o sonho de ser pintor em Paris para voltar e gerir a mercearia do avô, que faliu nos anos 80 com a crise do petróleo. Trabalhara de sol a sol, as mãos calejadas cheirando a pão fresco e azeite, enquanto o velho Manuel gastava o que restava em safras ruins de vinho no Douro e em amantes passageiras em Faro. E agora, naquela noite, com as luzes da árvore de Natal pescando como olhos acusadores, o avô soltou a bomba. A casa é para a família, mas quem a gerir será quem provar lealdade verdadeira. Não é sobre sangue, é sobre mérito. Mérito. A palavra caiu como uma pedra no estômago do meu pai. Eu vi o peito dele subir e descer, o nó da gravata apertando como uma forca. Ele baixou os olhos para o prato, mas eu conhecia aquele tremor nos lábios, era o mesmo que aparecia nas noites em que ele bebia sozinho na cozinha, murmurando sobre o ladrão que me roubou a vida. Meu pai nunca fora de confrontos, era um homem de silêncios profundos, como os vales do Tejo em névoa. Mas eu era diferente. Eu havia escutado as histórias dele, noite após noite, enquanto limpava as garrafas vazias. Histórias de como o avô havia falsificado papéis para herdar a terra do bisavô, deixando o meu pai, ainda menino, sem um tostão. Ele me ensinou a odiar devagar, Tomás, dissera ele uma vez, os olhos vidrados no reflexo da lua no copo. Mas o ódio, quando fermenta, vira vinho envenenado. Eu decidi que seria o fermento. Durante meses, eu havia investigado, vasculhado caixas empoeiradas no sótão da casa em Sintra, onde o avô guardava seus troféus, cartas amareladas de advogados, recibos de terras vendidas às escondidas, até uma foto desbotada de uma mulher que não era avó, com um filho nos braços que não era nenhum de nós. Provas. Peças de um quebra-cabeça que eu montei na minha mente febril, enquanto trabalhava como programador freelance em cafés abafados do Chiado, codificando linhas de vingança em vez de algoritmos. Eu não queria a casa, eu queria ver o império dele ruir, pedaço por pedaço, para que meu pai pudesse finalmente respirar. Enquanto o avô prosseguia, descrevendo a vila com detalhes lascivos, piscina infinita virada para o mar, terraços de azulejos onde o sol beija a pele, eu intervim. Minha voz saiu calma, como o fado que ecoava das rádios antigas nas ruas de Alfama. Avô, e o que aconteceu à terra do bisavô em Évora? Aquela que você jurou preservar para o pai. Silêncio. Os garfos pararam no ar, o vinho parou de escorrer.
O olhar do avô vacilou pela primeira vez, aqueles olhos azuis, frios como o Atlântico em inverno, piscaram para mim como se eu fosse um estranho. Que terra, Tomás? Isso é conversa de crianças. Mas sua voz tremeu, e eu sorri por dentro, sentindo o gosto metálico da vitória prematura. Meu pai ergueu a cabeça devagar, o olhar encontrando o meu pela primeira vez naquela noite. Nele, vi o reconhecimento, não de gratidão, mas de algo mais perigoso, a faísca de um incêndio que eu havia acendido, mas que agora consumiria a todos nós. A conversa desviou para banalidades, como sempre acontecia nas nossas ceias, o futebol do Benfica, o preço das laranjas no mercado da Ribeira, a imigração dos jovens para o Canadá. Mas o ar estava carregado, espesso como o fumo de um charuto cubano que o tio Joaquim acendia furtivamente no terraço. Eu observava meu pai, notando como ele apertava o guardanapo até os nós dos dedos ficarem brancos, como se estivesse estrangulando o fantasma do avô ali mesmo. Ele nunca fora homem de explosões, sua raiva era um rio subterrâneo, escavando túneis na rocha da alma até que tudo desabasse num deslizamento silencioso. Depois do conhaque, quando a família se dispersou para o salão com as filhoses e os sonhos de lotaria, eu segui até a cozinha. O lava-louça zumbia como um enxame de abelhas irritadas, e o cheiro a limão dos detergentes misturava-se ao ranço do vinho derramado. Porque agora, Tomás, murmurou ele, sem se virar, as costas curvadas como um olmo antigo no jardim de Belém. Porque é Natal, pai. E o Pai Natal deve trazer justiça, não é? Ele riu, um riso seco como as folhas de outono no Parque Eduardo VII, mas havia lágrimas nos cantos dos olhos. Eu lhe contei tudo então, em sussurros que cortavam o vapor da panela ainda quente. As cartas que provavam como o avô havia vendido a terra do bisavô por uma fração do valor, usando o dinheiro para financiar sua primeira amante em Lagos. O testamento falso que deserdara a minha avó, deixando-a mendigar em conventos de freiras em Tomar. E a cereja do bolo, o DNA que eu havia mandado analisar em segredo, de um cabelo encontrado naquela foto, o filho da amante era, na verdade, um bastardo do avô, agora vivendo como advogado em Oeiras, herdeiro invisível de mais fortunas ocultas. Meu pai ouviu sem interromper, os olhos fixos na janela embaçada, onde as luzes de Lisboa piscavam como estrelas caídas no Tejo. Quando terminei, ele se virou, e pela primeira vez em anos, vi um brilho selvagem nele, como o de um touro enfurecido na arena de Salvaterra. Tu queres que eu o confronte? Aos 78 anos, na casa que ele construiu com mentiras. Não confronto, pai. Revelação. Deixa que a família veja o rei nu. E depois? A casa cai. Naquela noite, enquanto deitava na minha cama estreita, ouvindo o ronco distante do avô no quarto de hóspedes, eu sonhei com o mar de Comporta. Não com ondas suaves, mas com tsunamis que engoliam vilas inteiras, arrastando segredos para o fundo. Eu acordava suado, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa ao meio-dia. Mas não era medo, era excitação, o tipo que vem quando se segura o fio de uma granada, sabendo que puxá-lo mudará tudo. Os dias seguintes foram um bailado de tensão, como o fado que se arrasta nas vielas do Moraria, lento, doloroso, inevitável. O avô prolongou a estadia, alegando festas prolongadas, mas eu sabia que era medo, ele sentia o cheiro de enxofre no ar, o presságio de um inferno familiar. Meu pai, por sua vez, tornou-se um espectro, saía cedo para a padaria em Belém, voltando com pães doces que ninguém comia, os olhos vazios como as ruas de Lisboa ao amanhecer. Eu continuei minha caçada digital, navegando por arquivos públicos no site do Registro Predial, descobrindo mais camadas de fraude, propriedades em hipoteca secreta no Algarve, contas offshore nas ilhas dos Açores disfarçadas de investimentos em atum. Cada clique era uma facada, e eu enviava resumos anónimos para os e-mails dos meus irmãos, sementes de dúvida plantadas em solo fértil de ganância. A Ana, sempre a pragmática, respondeu primeiro: isto é mentira, Tomás. O avô é um santo. Mas o Pedro, o ambicioso, ligou-me à meia-noite: se for verdade, partilhamos. Ou queres tudo para ti? Não, eu não queria nada. Queria o caos, o tipo que faz famílias portuguesas, unidas pelo sangue e divididas pelo ouro, implodirem como um castelo de cartas no vento do Cabo da Roca. E o meu pai? Ele planejava em silêncio. Vi uma tarde, no sótão, folheando as cartas antigas, os lábios movendo-se em preces ou maldições, não sei. Vamos devagar, filho, disse ele quando o confrontei. A vingança, como o vinho do Porto,
melhora com o tempo. Mas o tempo acelerou quando o bastardo apareceu. Chamava-se Rui, 45 anos, terno impecável de Savile Row comprado em segunda mão no baixo Chiado, olhos do avô mas com a frieza de um tubarão no Oceano Índico. Ele chegou sem convite, no dia de Ano Novo, com uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot e um sorriso que cheirava a traição. Manuel, meu pai, convidou-me para a família. O avô empalideceu, o copo tremendo na mão nudosa, enquanto a tia Rosa engasgava com a aletria. Meu pai estava na porta, os punhos cerrados ao lado do corpo. Eu vi o olhar dele então, não mais sombrio, mas flamejante, como o sol poente sobre o Guadiana. Bem-vindo, irmão, disse ele, a voz baixa como o ribombar distante de um trovão. Vamos brindar à herança verdadeira. O champanhe espirrou como sangue, e eu soube que o banquete da vingança havia começado de verdade. A revelação veio como um terremoto no Alentejo, lenta no Bildo, devastadora no epicentro. Foi no dia 6 de janeiro, o dia dos reis, quando as famílias portuguesas trocam o último dos doces e os primeiros dos arrependimentos. O avô havia insistido em uma reunião familiar na vila de Comporta. Ele a alugara por uma semana, alegando para selar o futuro, mas eu via através da fachada. Era pânico, puro e simples, o velho tentando comprar o silêncio com areia branca em mar azul. Chegamos de carro do Porto, meu pai ao volante do velho Fiat que rangia como ossos velhos na autoestrada A1. O silêncio entre nós era palpável, cortado apenas pelo rádio sintonizado em fado da Amália, sua voz rouca cantando de ausências e dores que não saram. Lembras-te da história da sereia de Lisboa? Perguntei eu, para quebrar o gelo. Ele assentiu, os olhos na estrada infinita de eucaliptos. Ela amava o mortal, mas o mar a reclamou. Como o avô nos reclamou a todos. Era a nossa metáfora agora, o mar como vingança, inexorável e salgada. A vila era um sonho arquitetónico, paredes brancas como giz, janelas amplas enquadrando dunas douradas, o som das ondas um sussurro constante como confissões ao padre. Mas dentro, o ar cheirava a podre de segredos. O Rui já estava lá, de short e camisa havaiana, jogando dominós com o tio Joaquim como se fosse da família há décadas. A Ana e o Pedro circulavam com copos de vinho verde, fingindo descontração, mas eu via os olhares, ganância misturada com nojo. O avô nos recebeu no terraço, o sol batendo em seu cabelo branco como espuma do mar. Família, exclamou ele, erguendo os braços como um ditador benevolente. Aqui, nesta casa que será nossa, contamos verdades. Verdades. A palavra pairou, e meu pai, ao meu lado, apertou meu ombro com força suficiente para deixar marcas. O jantar foi servido ao pôr do sol, percebes frescos do Algarve, salpicão fumado, queijos de serpa que derretem na língua como mentiras doces. Conversa fiada sobre o tempo, este inverno tão seco, como o coração de Deus, mas o Rui era o catalisador. Manuel sempre disse que esta casa uniria os seus, comentou ele casualmente, os olhos fixos no avô. Mesmo que alguns tenham sido esquecidos. Foi então que meu pai se levantou. Não com pressa, mas com a deliberação de quem enterra um corpo. Tirou do bolso uma pasta castanha, amarelada com pergaminhos medievais de mosteiro dos Jerónimos. Esquecidos, dizes? Vamos refrescar as memórias. As páginas voaram como folhas de outono, extratos bancários de 1975, mostrando transferências para uma conta em Andorra, cartas de um advogado em Coimbra confirmando a falsificação do testamento da avó, e o golpe final, o relatório de DNA, impresso em papel banal de uma clínica em Setúbal. O avô tentou rir, um riso gorgojante como vinho azedo. Mentiras. Fabricadas por invejosos. Mas a tia Rosa já chorava, o colar de pérolas agora um laço de asfixia. O Pedro praguejou em voz baixa, filho da puta, enquanto a Ana se levantou, o prato intocado. Tu nos roubaste tudo, pai. Tudo. Meu pai não gritou. Ele falou baixo, cada palavra um prego no caixão. Eu cuidei de ti quando a mãe morreu, Manuel. Limpei o teu vômito nas noites de bebedeira em Tavira. Trabalhei 16 horas por dia para que pudesses comprar esta merda de casa com o dinheiro da terra do meu avô, a tua terra, roubada com uma assinatura falsificada. O olhar dele, agora, era o de um homem que havia atravessado o inferno de Dante e voltado com as chamas nos olhos. E o Rui? O teu erro, de juventude, criado em segredo enquanto eu mendigava pão. O Rui se levantou,
o rosto pálido como as dunas ao luar. Eu não sabia. Ele me disse que era só negócios. Mas o avô, curvado na cadeira de vime, murmurava preces em latim, o rosário escapando das mãos trêmulas. Eu observava da sombra, o coração batendo em ritmo com as ondas. Não era eu o vingador, eu era o arquiteto, o que havia desenhado os blueprints da ruína. Mas algo se quebrou em mim ali, vendo o velho desabar. Era pena? Não, era o reconhecimento de que a vingança, como o fado, é bela mas deixa o peito vazio, e quando com o que foi perdido para sempre. A família implodiu naquela noite. O tio Joaquim partiu primeiro, arrastando a mala pela areia, gritando sobre traições que nem o diabo em Évora perdoa. A Ana ligou para o advogado dela em Lisboa antes do amanhecer, exigindo partilha imediata. O Pedro confrontou o Rui com socos que ecoaram como trovões, sangue misturando-se à areia branca. E meu pai? Ele ficou no terraço até o sol nascer, fumando um cigarro atrás do outro, os olhos fixos no horizonte onde o mar engolia o céu. Acabou, Tomás, disse ele quando me aproximei, a voz rouca como cascalho no caminho para o Cabo Espichel. A casa é tua agora, se quiseres. Mas eu só queria o que era meu por direito, não ouro, mas paz. Eu sacudi a cabeça, sentindo o peso da pasta nas mãos. A paz vem depois da tempestade, pai. E esta ainda não passou. Os meses seguintes foram um vendaval de advogados e audiências no Tribunal de Lisboa, onde os juízes com togas negras pareciam corvos bicando carniça. A vila de Comporta foi penhorada, os 400.000 euros evaporando em multas e indenizações como orvalho ao sol do Alentejo. O avô, agora um fantasma em uma casa de repouso em Coimbra, recusava visitas, murmurando sobre filhos que matam pais com palavras. O Rui desapareceu para a Espanha, levando consigo os segredos que restavam, deixando um rastro de e-mails não respondidos. Meu pai mudou. O homem curvado das padarias de Belém endireitou-se, comprando um pequeno estúdio em Alfama com o que sobrou da indenização. Ali, pintava finalmente, telas de mares enfurecidos e olhares que diziam tudo. O ódio me libertou, filho, confessou ele uma noite, enquanto bebíamos Hamlet no mirador da Senhora do Monte, as luzes da cidade estendendo-se como um tapete de promessas quebradas. Mas tu? O que a vingança te deu? Eu hesitei, o copo frio contra os lábios. O que ela me deu? Cicatrizes invisíveis, noites insones onde sonhava com tsunamis que me arrastavam também. Mas também força, a de quem desenterra raízes podres para plantar algo novo. Ela me deu a ti, pai. Inteiro. A família se fragmentou como azulejo rachado, a Ana casou com um estrangeiro e emigrou para o Brasil, o Pedro afundou em dívidas de jogo no Cassino Estoril, a tia Rosa vendeu as pérolas falsas para pagar terapias em Sepaspas de Sintra. Eu fiquei em Lisboa, codificando apps que rastreavam heranças digitais, uma ironia que me fazia rir amargo nas noites de insônia. Mas o verdadeiro fim veio num outono chuvoso, quando o avô morreu. Não de velhice, mas de um coração partido, literalmente, segundo o atestado médico de um doutor em Porto. O funeral foi em Évora, na capela onde ele havia enterrado seus pecados. Poucos compareceram, eu, meu pai, e um padre entediado que recitava o Padre Nosso como uma rotina de metro. No cemitério, sob ciprestes que sussurravam como fantasmas, meu pai deitou uma rosa no caixão. Perdoa-me, Manuel, murmurou ele, mas eu soube que não era perdão, era alívio, o fim de uma dívida milenar. Eu fiquei para trás, sentindo o vento do Alentejo carregar as pétalas para longe, como segredos libertos. Agora, aos 30 anos, caminho pelas ruas de Lisboa como um homem renascido. O olhar do meu pai, outrora sombrio, brilha agora com a luz de quem venceu o mar. E eu? Eu carrego a lição, a vingança é uma lâmina de 2 gumes, corta o inimigo mas fere a alma. Mas em noites de Natal, quando o vinho escorre e as memórias voltam, eu ergo o copo não ao passado, mas ao futuro, onde olhares dizem verdades, e não mentiras.